Gravando. Então, bora lá. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu, tua glória enche minha vida, Senhor. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença, maravilhoso é poder te adorar, maravilhoso é tocar em tuas vestes, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é tocar em tuas vestes, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Senhor meu Deus, como a gente acabou de louvar aqui, Senhor Deus, que a gente possa louvar o Senhor, estar em tua presença e poder adorar, Pai. E a partir do estudo que o Gusta vai trazer para nós, a gente possa desfrutar isso ao máximo. Então, primeiramente, eu queria agradecer a vida do Gusta, a vida de todos que estão aqui presentes e a vida também daqueles que não puderam ou estão correndo para chegar. É isso que eu oro e agradeço. Amém. Amém, pessoal. Então, enquanto a Thalita vai se arrumando aí, o Gabriel também está online, o Caio está lá na megalópole dele, Paraíso do Norte. Eu e a Ashley aqui na igreja, por isso que vocês estão escutando essa barulheira de ensaio, né? Mas nós vamos fazer um estudo hoje que nós poderíamos depois aprofundar em algum momento, ou então a gente fazer uma série a respeito disso, que é uma das coisas que eu tenho refletido muito, que é a questão da nossa vocação como cristãos de servir ao mundo. Então, o Gabriel, a Thalita, lá no colégio, nos demais lugares que eles frequentam, o Cássio, a Ashley, o Caio e a Ashley na faculdade, né? E não apenas na faculdade, mas aonde eles estiverem, eu também, aonde eu estiver, nós temos essa vocação e temos que exercer essa vocação de servir. E
ter a vocação e não servir, ou exercer algo que não é a nossa vocação, é pecado. E a Bíblia chama isso até de rebeldia. Um texto que eu quero ler com vocês, Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, versículos 24 até o 29, é um texto conhecido, e nós vamos falar aqui uns 10 minutinhos, 15 no máximo, a respeito deste texto. Ok? Mateus 7, como diz os cariocas, Mateus 7, 24 até o 29. 29. E lá está escrito o seguinte: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, então, quem ouve as minhas palavras, Jesus está falando, Deus, né? E as pratica, é como um homem prudente, é como uma pessoa prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem escuta estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Bom, o que me chama a atenção nesse texto? É que aquele que construiu a casa na rocha, ele foi obediente à palavra que escutou. E a pessoa que construiu a casa na areia foi desobediente, porque escutou algo e não obedeceu, montando no lugar errado. Bom, quem que escutou a palavra aqui, nós temos certeza que é um crédulo, não é um incrédulo. Ou seja, a Bíblia não está falando de um justo e de um incrédulo, mas de duas pessoas que conhecem a palavra de Deus. Uma fez a opção de obedecer e a outra fez a opção de desobedecer. O que obedeceu suportou todas as tribulações. O que desobedeceu sucumbiu à tentação. Ok? Beleza. A Ana, o Gabriel, a Thalita, o Caio, a Ashley, eu, nós temos contato, nós temos relação com a palavra de Deus. Ou eu suponho que temos. Quem tem essa relação com a palavra de Deus, certamente recebe da parte de Deus direção do que fazer. E a direção de Deus para a nossa vida, ela é sempre muito clara. Adorá-lo, servi-lo e servir as pessoas através do dom que ele nos deu, a vocação. A pergunta essa tarde para cada um de nós é: nós estamos exercendo? As pessoas sabem que nós estamos aqui para ajudá-las, para consolá-las, para aliviar as suas cargas, ou as pessoas nos enxergam como mais do mesmo? Então, nessa situação específica, qual que era a vocação desses dois homens? Construir. E a Bíblia diz nesse texto que os dois construíram. O homem que construiu sobre a areia, ele só foi desobediente, mas construir, ele construiu. Ele conseguiu construir na areia. Então ele tinha conhecimento do que tinha que ser feito, mas fez da maneira errada. Por quê? Porque deturpou a sua vocação. E o outro construiu no lugar certo, ainda que fosse mais difícil, mais oneroso,
mais desgastante e tudo mais. Por exemplo, irmãos, na escola nós temos a oportunidade de servir o professor. Não apenas de ser o melhor aluno que nós pudermos ser, mas também, de maneira comportamental e também acadêmica, ajudar os outros a serem melhores. Davi e Golias. Davi descobriu a sua vocação de lutar naquele momento da luta contra Golias. Antes de Golias, Davi tinha lutado contra quem? Contra urso, contra leão, contra lobo. Então, olha só, ele tinha vocação, mas ele nunca tinha lutado no exército. E ele só foi lutar no exército porque ele tinha uma vocação para ser rei. Davi foi ungido rei antes de lutar contra Golias. E um rei de Israel, ele tinha que ser um homem temente a Deus. E Davi só foi lutar contra Golias porque Golias afrontava o Deus vivo. Então Davi serviu o povo naquele momento e depois, como rei, muitas vezes, com o dom do quê? De lutar. Com a vocação de lutar. Abraão, que é o pai da fé, um homem com muitas promessas, ele também tinha uma vocação de perseverar. Então, Abraão, em tudo, tinha que esperar o tempo. Então, Gabriel, Ana, Thalita, Caio, eu, Ashley, Deus falou algumas coisas para nós. Se nós conversamos com Deus, Deus falou algumas coisas para nós. Algumas coisas, ou muitas coisas que Deus falou para nós, Ele já cumpriu. Algumas sim, outras não. As que Ele não cumpriu, está demorando? Eu acho que todos nós temos aqui algo que Deus prometeu para nós que está demorando muito. Significa que Deus não vai dar? Significa que nós estamos errados? Não, significa que nós temos uma vocação como filhos de Deus de esperar. Então Deus tem processos de espera. Uma mulher que fica grávida não vai dar à luz com 2 meses de gestação. Ela tem que esperar 9 meses, 8 às vezes o neném vem com 7 meses e meio, igual do pastor Juliano, dele da Gabi, né? Mas tem um processo. Nenhuma árvore começa a dar fruto sendo graveto. Tudo tem seu tempo. Não tem tempo, não faz clima de verão em tempos de inverno. Então, se as coisas que Deus fez incluem processos, por que na nossa vida não? Então, nós temos uma vocação de perseverar. E nós temos uma vocação de renunciar. E essa vocação nós temos, e é nessa vocação que nós temos dificuldade de exercer, porque a tentação às vezes nos impede. Então, qual que era a renúncia que o segundo homem aqui do texto tinha que ter? De construir a casa na areia. Por que ele construiu a casa na areia? Porque era mais fácil, era mais cômodo, era mais rápido, era menos trabalhoso, sobrava mais tempo para ele. Construir na rocha, mais tempo, mais esforço, mais detalhes. Então, muitas vezes nós temos que renunciar a algumas coisas na nossa vida para que os processos de Deus aconteçam. Então, às vezes, há coisa na vida da gente que não está acontecendo porque nós não renunciamos a algumas coisas e isso está retardando o tempo de Deus na nossa vida. Então, nós podemos aqui ficar até de noite falando muito a respeito da vocação do cristão. Mas eu queria me ater a essas que eu disse: construir, servir, lutar, perseverar e principalmente renunciar. E essa tarde eu queria que vocês fizessem uma reflexão.
até uma confissão. Se na vida de vocês há algo hoje que vocês sabem que tem que ser renunciado para que Deus manifeste algo na sua vida. Amém, galera? Então eu vou colocar o Caio e a Ashley numa fria e aí depois eu quero escutar vocês também. Tá bom? Vou passar para a Ashley. Uma vez eu vi uma explicação sobre esse mesmo episódio, né, do momento em que dessa passagem que o Gustavo falou, tem a pessoa que ela não ouve a palavra de Deus e ela construiu a sua casa sobre areia, e a pessoa que ouviu, obedeceu e ela constrói então sobre a rocha. Eu vi uma explicação uma vez que dizia que se a gente pode ler, por exemplo, vou pegar eu já separado o versículo aqui, assim, para quem não sabe, Mateus, Marcos, Lucas, João, eles todos contam as mesmas histórias, a maioria das histórias são contadas, mas apenas vistas de visões diferentes. Então, pessoas diferentes testemunharam os mesmos acontecimentos e eles foram falados. Então, por exemplo, em Mateus tem essa história, mas em Lucas também tem. Então, em Lucas, ele conta bem assim. Meu amor, Oi. não dá para te escutar, tá muito ruim o áudio. Tá bem? Aproxima do notebook aí, eu acho. Porque eu tô tentando falar. Muito ruim, não dá para ouvir. Calma, agora tá melhor? Porque eu não sei se faz muita diferença, porque é o microfone do. Oi. Será que se eu. Assim? Nossa, eu vou ter que engolir o. Vem cheio de Covid, meu. Vou engolir o. Melhorou um pouco, acho que é o microfone do notebook aí que tá captando. Tá. Assim? Ou assim? Assim. Tá, então tá. Isso, é o microfone do notebook que tá captando, não é o do fone. Tá. Enfim, mas vocês estão me ouvindo agora? Ok, então eu vou continuar então de onde eu estava. Em Lucas, estava muito difícil de conseguir falar alguma coisa e pensar, raciocinar, porque o pessoal está lá embaixo, então eu dei uma enrolada aqui. Mas em Lucas ele tem essa mesma história e ele fala assim. Deixa eu achar aqui a parte. No versículo 48, Lucas 6, versículo 48. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não conseguiu abalar, porque estava bem construída. Basicamente, o estudo que eu vi falando sobre essa passagem bíblica, ele falava assim, às vezes a gente olha pelo sentido de que ele está construído sobre algo rígido, está construído sobre algo que é mais mole, então a areia foi o principal motivo de ter desabado a casa. Mas, na verdade, é a profundidade com que ele cavou. Então, ele cavou em cima da areia, mas tão profundamente que o alicerce ficou sobre a rocha. Então, o que trouxe a segurança para casa foi ele ter, como está escrito aqui, ele cavou profundamente até alcançar uma rocha. Então, imagina lá uma praia, teve um cara que fez apenas em cima da areia, o alicerce, aquela parte de baixo da casa, que ele sustenta para a casa não cair. Então, se aquela parte está tão fundo, mas tão fundo, que passou a areia, lá embaixo da areia vai ter a rocha. Então, foi tão profundo que ele atingiu a rocha. Então, por tudo que o Gustavo falou aqui, a gente tem a vocação de renúncia, a gente tem essa vocação, a gente recebe a palavra, só que as nossas ações vão depender da nossa profundidade com Deus. Então, se você estiver profundamente íntimo com Deus, se a sua relação com Deus é íntima, é profunda, você consegue ter um discernimento muito melhor na hora de agir, né? Então, na hora de
Na hora que você simplesmente chega ao ponto em que você tem que escolher obedecer ou não obedecer, colar ou não colar, sei lá, tem várias coisas que a gente pode fazer errado, mas no momento de você decidir obedecer ou não obedecer, o que vai contar é a sua intimidade com Deus para te direcionar para o que você vai fazer. Essa é a minha contribuição. Caião. Muito bom. Eu acho que a gente não precisa ser engenheiro civil para saber que a principal parte de uma casa é o alicerce. Sem o alicerce, não tem casa. Então, se a gente observar, eu acho que é muito mais fácil a gente colocar esse alicerce na areia do que na rocha. Porque na rocha a gente vai ter que colocar mais material, mais trabalho, mais tempo. Então, isso dá para a gente passar para a nossa vida, né? Então, eu acho que alguém aqui já presenciou um atendimento muito ruim de um médico, por exemplo. De alguma profissão aí que o cara não fez, às vezes, deu uma atenção boa, um serviço bom. Porque demanda esforço para você ter esse bom atendimento, um bom trabalho, não estou falando de profissão, mas para qualquer coisa da vida, né? Então, eu estou aqui no PG, não é fácil você prestar atenção, às vezes contribuir sem falar uma coisa errada na nossa vida, na nossa casa, na nossa escola, ter um bom comportamento, o que você fazer, alguém está te observando, tudo tem um processo, e não é fácil ter esse processo e ter um comportamento bom e dar um testemunho bom. Então, a gente sabe que tem que colocar esse alicerce na rocha, mas tem que ter esse processo, né? Eu comentei um pouco no PG passado que Deus quer que a gente passe por esse processo, porque Ele quer que a gente amadureça, né? Então, eu sei que, por exemplo, eu preciso renunciar uma boa parte do meu tempo para estudar, e tem hora que minha cabeça não quer fazer isso, né? Mas eu sei que eu tenho que fazer isso. Então, é muito mais fácil eu ir jogar meu CS, assistir um jogo, do que parar e estudar a Bíblia, estudar o que eu tenho que fazer para minha faculdade. Então, tudo é isso é o processo, e foi o que o Gusta falou, demanda persistência, perseverança, esperar, crer, por aí vai. Então, acho que a minha renúncia é demandar mais desse tempo, né? De procurar ver o que mais que mais me edifica, que faça eu evoluir mais em todos os sentidos da minha vida, e deixar um pouco de lado as coisas que são segundo plano, né? Gabriel, Ana, Thalita, algo a dizer? Alô? Falem pelo chat. Nada. Nada? Acho que não. Beleza. Pessoal, reflitam, né, de maneira... É importante vocês refletirem de maneira bem sincera essa palavra, tá? Durante a semana. Nunca se esqueçam, eu não posso ser tão brando com vocês nisso. Aquele que escuta as palavras de Deus e não as cumpre é como um insensato que constrói as suas coisas sobre a areia. Uma hora cai. Tá bom? Então, se vocês estão aqui agora escutando a palavra de Deus, sejam obedientes. Tá bom? Se vocês forem obedientes, perseverantes, firmes, né, as coisas vão acontecer na vida de vocês. Tá bom? Eu vou pedir para a Ashley fazer uma oração para nós. E aí é o seguinte, galera, se vocês quiserem vir, peço para o pai de vocês, 7h30 nós estamos começando um culto aqui presencial, até às 8h30 da noite, 1 hora de culto, tá bom?
De boa, Gabriel. Nós vamos estar passando no Instagram do Metanoia, tá bom? Vou passar para a Ashley aqui, ela vai orar encerrando. Estão ouvindo? Meu Deus, Pai, muito obrigada por esse momento tão especial que temos aqui, Deus, em comunhão com as nossas amizades. Obrigado porque estamos aprendendo mais da Tua palavra, Deus, que a gente saia daqui diferente do que chegamos, que a gente possa estar refletindo durante cada dia da semana, quanto a gente vai, se a gente vai obedecer sim ou não, apesar de conhecermos a Tua palavra. Deus, nós te agradecemos por tudo, Pai, que o Senhor esteja cuidando de cada pessoa que está aqui, o Senhor sabe os motivos pelos quais os que não estão, Deus, que o Senhor esteja cuidando de cada um deles. Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Falou, galera. Deus abençoe a vida de vocês. No Metanoia também. Abraços. Fique na paz. Tchau, gente. Tchau, tchau. Bom meta para vocês. Bom PG.